Classificado! Classificado! Que partida, meus amigos, minhas amigas. Fala, torcedor gremista. Que jogo com cara de Grêmio. Que jogo com cara de Libertadores da América. Tipo de jogo que a gente se emociona, que a gente vibra, que a gente comemora do primeiro ao último minuto. Que falta que isso fazia. Isso que é uma partida emocionante, meus amigos. A partida de hoje que nos garantiu uma classificação, eu avisei, hein? Eu falei no jogo contra o The Strongest, no final, aqui nesse canal, aqui na Análise Gremista, eu falei, nós vamos nos classificar. Pela entrega demonstrada no jogo contra os bolivianos, pelo desempenho mostrado naquele jogo, estava na cara. Não esqueça de dar like aqui, hein? Dá like aqui no vídeo, se inscreve e nos segue. O jogo de hoje, uma partida épica, uma partida que não deve ser esquecida no curto prazo. Vejam, não podemos também deixar de analisar já de cara 3 nomes: Diego Costa, Marquezin e Walter Kahneman, embora numa medida um pouquinho menor. Mas os 3 grandes avalistas da nossa classificação para as oitavas de final da Libertadores. Esses 3 jogaram muito. Esses 3 jogaram demais. Marquezin, olha, não é eu vinha criticando, mas analisando o desempenho desse jogador desde a chegada. Hoje fez a sua grande partida pelo Grêmio. Não tinha feito uma partida assim até então. Espero que essa partida sirva para que impulsione o futuro desse jogador, para que esse jogador possa a partir daqui deslanchar com a camisa do Grêmio. Tá precisando. Nós precisamos de um goleiro, ele precisa deslanchar. Eu vou dizer que ele cometeu alguns errinhos técnicos em saída de bola. Teve uma bola que cruzou por trás e ele demorou a sair, quase foi surpreendido. Teve uma outra bola que ele soltou, não precisava, que é onde eu critico mais ele, mas tirando isso, fez uma partida exuberante, defesas importantíssimas. Diego Costa, no primeiro tempo, criou muitas jogadas, no segundo tempo, segurou o ímpeto do adversário lá na frente. Que entrega, força física, tem habilidade, inteligente para jogar. E o Kahneman, principalmente no segundo tempo, foi aí o grande destaque da defesa do Grêmio. Agora, é necessário dizer, o jogo de hoje foi muito bem demarcado nos 2 tempos. Primeiro tempo, uma partida que o Grêmio propôs a jogar, se propôs ao jogo. No segundo tempo, um jogo completamente diferente. Nós temos que analisar aqui as diferenças entre os dois tempos. Aliás, caso, né, a pessoa que está me acompanhando mais tempo aqui, né, finalmente tô sem barba hoje, aí, tratamentinho de saúde, mas em breve meus pelos estarão no lugar. Mas vejam, primeiro tempo então, o Grêmio conseguiu marcar a saída de bola do adversário. É muito claro que o Renato começou a partida já botando as linhas de meio e de defesa adiantadas. O Renato certamente percebeu que o time do Atipato tem uma clara dificuldade de sair jogando da defesa. Então ele pressionou ali. Então um acerto tático muito importante do Renato. Começou lá na frente. Inclusive, taticamente, nessa tática, foi importante um jogador que muita gente não gosta, Galdino. Porque ele marca a saída de bola do adversário. Outro jogador que foi importante nisso, o Dodge. Por quê? Porque o meio de campo do Grêmio estando adiantado, é necessário um volante que seja mais pegador, mais marcador. O Dodge ajuda muito a marcação do meio de campo. Olha, eu gosto, assim, eu tenho gostado do desempenho desse jogador. E para mim ele é titular. Para mim, talvez pro Renato não. O Renato gosta do Vila e do PP. Quando o Vila voltar da seleção do Paraguai, para mim seria ele e o Dodge. Mas, enfim, né? A gente sabe que o Renato gosta muito do PP e tal. O PP hoje teve um primeiro tempo até que bom, o segundo tempo caiu bastante. Fisicamente ele perde muito, né? Então, pressionando a saída de bola do adversário, o Grêmio conseguiu pressionar e criar muitas chances de gol. Muitas chances de gol. O primeiro gol saiu cerca de 6 minutos. Gol
do Diego Costa. Olha, o Diego Costa é um centroavante, sim, gente. Pra quem tinha dúvida, né? Eu próprio tinha dúvida, claro. Mas assim, não precisamos de outro centroavante. Olha, que tá jogando o Diego Costa é impressionante. No jogo de hoje, ele foi um monstro. E o gol dele, assim, um gol de centroavante raiz. Ele subiu mais que o zagueiro, deu uma segurada no zagueiro, tudo bem, né? Na disputa ali, não tô dizendo que ele fez falta, não fez falta. Mas atropelou o zagueiro no bom sentido, cabeceou no canto, impossível o goleiro defender. Né? E a partir daí o Grêmio seguiu empilhando chances de gol. Com o Soteldo, com o Cristaldo, com o próprio o Galdino. O Grêmio botou 3 bolas na trave no primeiro tempo, fora algumas defesas muito boas que o goleiro deles fez, o goleiro Parra. Me lembrou a família Parra, chilena, aí, né, histórica no Chile, grandes artistas aí, Nicanor Parra, Violeta Parra, Ángel Parra, Isabel Parra, cantores, escritores, enfim. Não sei se ele é parente, acho que não. Mas o goleiro Parra fez uma grande atuação também. Um jogo hoje onde os dois goleiros foram muito bem. Ele faz defesas muito boas, muito precisas. Agora, o time do Atipato também tem que se dizer. Não só tinha uma dificuldade muito grande na saída de bola da defesa para o meio, como na marcação do meio, que é um problema que o Grêmio tem, e eles também demonstraram. A marcação deles no meio de campo foi muito pequena. Cristaldo conseguiu livremente articular. O Cristaldo conseguiu articular pelo menos 2 lances muito bons, onde ele deixou o Galdino na cara do gol, o Galdino errou o chute, e outro que ele conseguiu botar o Diego Costa, mas o Diego Costa não conseguiu finalizar. O Cristaldo tá finalmente, parece, no jogo anterior e nesse, e alguns outros jogos também dá pra dizer, mas finalmente entendendo o papel dele em campo, que é jogar próximo da área, criando jogadas. É ali que ele pode deixar companheiros na cara do gol, ali que ele pode bater em gol. O Cristaldo ele tem condições de nos ajudar, mas jogando assim. Jogando lá no última parte do campo. É lá que ele pode oferecer perigo ao adversário. Né? O Soteldo fez uma partida razoável, né? Não foi um grande destaque, mas criou chances de gol no primeiro tempo. Já no segundo tempo, é bom de se dizer que a chuva, hoje o jogo choveu muito, a chuva aumentou muito e dificultou ainda mais. Muita chuva e muito vento. As imagens que apareciam, os jogadores completamente embarrados, mostrava a chuva de lado, assim. E aí o primeiro tempo o Grêmio tinha jogado a favor do vento, no segundo tempo contra o vento, e deu muita diferença. O Grêmio teve muito mais dificuldade para sair jogando no segundo tempo contra o vento, e o time do Atipato soube aproveitar isso e fez o que o Grêmio tinha feito no primeiro tempo. Apertou as linhas. E aí um erro tático do Renato, porque ele tirou no intervalo o Galdino, que pode ter alguma dificuldade, mas ele marca lá na frente, ele tem muita força física, e botou o Nathan Fernandes, que até se sentiu mal, não sei bem o que aconteceu, depois eu vi as notícias, vomitou em campo, né? A cena inusitada, bem na hora que a câmera deu um zoom pra ele, ele aí chamando o Hugo, né? Mas foi errado, na minha opinião, porque o jogador... Claro, eu entendo, o Renato tentou matar o jogo. Tentou botar um jogador de velocidade ali pra ele cortar e matar o jogo, mas o adversário veio pra cima e aí ele não... O Nathan Fernandes, ele não tem essa capacidade de recomposição que o Galdino tem. O Galdino consegue voltar pra marcar e marcar. Ele marca já na saída do adversário e se não conseguir, ele volta e recompõe na linha de defesa. E isso seria importante no que foi o segundo tempo. O Nathan Fernandes não faz isso. E aí depois ele jogou pouco tempo, passou mal, saiu. Entrou o Gustavo Nunes, que também não faz isso. O Gustavo Nunes joga lá na frente. E eu sou fã do Gustavo Nunes, já falei aqui em diversos vídeos. Vários vídeos aqui do Análise Gremista. Eu elogio demais o Gustavo Nunes, um habilidoso, rápido, tem atitude. Mas ele não é um jogador para fechar o lado, né? Então, no segundo tempo, o time do Atipato saiu, pressionou, e aí o Marquezin foi o grande destaque, fez muitas defesas. Olha, o Marquezin, no segundo tempo, fechou a casinha ali e garantiu o resultado. Kahneman também, muito. No primeiro tempo ele tinha perdido na corrida alguns lances, mas na marcação ele realmente não foi superado no 1 contra 1. O próprio Rodrigo ali, errando muitos passes, mas no 1 contra 1, na disputa direta com os adversários, ele foi muito bem no jogo de hoje. Tem que falar. Quando o jogador foi bem, a gente tem que falar. O próprio lateral direito, João Pedro, marcou muito bem, ajudou muito a gente a garantir. Nós vamos agora então para as notas dos jogadores, parte que muitos de vocês mais gostam.
Goleiro Marquezin. Olha, hoje foi um monstro, a melhor partida dele com a camisa do Grêmio até agora, nota 8. No primeiro tempo ele cometeu alguns erros de saída de bola, teve uma bola que veio por cima dele e quase entrou, e no segundo tempo ele teve uma bola que ele soltou no meio da área, mas ele teve uma grande partida, várias defesas no segundo tempo. Primeiro tempo trabalhou pouco, no segundo tempo fechou a casinha, nota 8 para o Marquezin. Lateral direito, João Pedro. João Pedro, hoje, uma nota 7. Marcou muito bem. Não saiu muito, ficou mais preso ali, mas foi fundamental. O próprio Rodrigo Eli, olha, uma das melhores partidas dele também. Ele erra muito passe, mas ele, no combate, no confronto 1 contra 1, ele hoje teve um bom desempenho. Nota 7 para o Rodrigo Eli. Kahneman, nota 8. O Kahneman, mesma coisa que o Marquezin, ele teve um erro ou outro no primeiro tempo. Na verdade, não é nem erro, ele foi ultrapassado na velocidade em 2 lances, mas ele no embate ele foi muito bom. Ainda mais no segundo tempo, quando a chuva apertou, facilita um pouco também, porque os jogadores mais rápidos não conseguem ir para cima dele com aquela velocidade, a bola não rola tanto, e aí no confronto direto ganhou tudo. Sublinhou a marcação do Grêmio ali. Lateral esquerdo, Reinaldo, então Kahneman 8, né? Lateral esquerdo, Reinaldo, nota 5. Primeiro tempo daria para dar uma nota 6 para ele, só que ele foi mal na marcação. Não é à toa que o Atipato, se você for analisar a partida, atacou principalmente pelo lado dele. O treinador deles não é bobo também, né? Mandou atacar ali. E no segundo tempo ele na marcação foi muito mal. Foi ultrapassado diversas vezes. Até acho que o adversário não soube aproveitar adequadamente ali, mas, enfim, nota 5 pro Reinaldo, não foi bem. Teve algumas boas, assim, no primeiro tempo dele seria nota 6, porque ele teve 2 lances que ele chutou com perigo ao adversário, mas pela marcação dele no primeiro tempo, mas no segundo tempo onde foi mais exigido, que foi mal, nota 5. O volante Dodi, gosto muito do volante Dodi, pra mim ele seria titular ao lado do Vila. Ele tá marcando muito bem, ele tá ajudando, ele não é um super volante, mas ajudando um problema que o Grêmio tem, que é a marcação no meio de campo. Ele ajuda muito ali a fazer essa contenção do meio. Ele tem melhorado bastante o meio campo do Grêmio. Então o Dodi, nota 7 pro Dodi. PP, nota 5. O PP, mesma coisa do Reinaldo. Primeiro tempo dele seria um primeiro tempo nota 6. Não marcou tão bem, também não foi tão mal na marcação, mas não foi tão bem. Teve alguma saída de bola em alguns momentos ali, até carregando a bola, mas no segundo tempo caiu vertiginosamente. E assim, gente, tem uma reflexão que eu queria fazer com vocês, que é a seguinte: um jogo que, no segundo tempo, o teu time tá segurando o adversário, marcando, e tu tem que tirar o volante porque o volante não tá bem, esse volante a gente tem que rever se ele é titular. Porque assim, se quando precisa dele na marcação não tá dando, aí complica um pouquinho, né? Então, nota 5 pro PP. Galdino, nota 6. Ele teve uma participação interessante. Ele errou muitos lances individuais, principalmente na tomada de decisão. Chutava errado, ou então ele adiantava muita bola. Mas ele foi importante, ele marcou muita saída de bola do adversário. E teve alguns lances muito bons, né? Driblando, arriscando em gol. Ele foi importante, né? Depois os 2 jogadores que entraram no lugar dele jogaram pouco tempo, e aí quando o jogador não joga 45 minutos no mínimo, eu não dou nota, tá? Então, Galdino, nota 6 aí. Cristaldo, gente, o Cristaldo, ele vai ganhar uma nota 7. Assim, ó, eu queria dar mais a nota pra ele, porque o primeiro tempo dele foi muito bom. O primeiro tempo dele foi assim, um primeiro tempo nota 8, mas segundo tempo, um campo muito embarrado, a água se acumulou no campo, e aí pro estilo de jogo dele, não tinha muito o que fazer, acabou sendo sacado, né? Nota 7 pra ele, mas uma nota 7 seria. Eu não dou nota quebrada, tá? Senão seria um 7,5, digamos. Nota 7, não tem muito mais do que isso. Mesma nota do Soteldo, que jogou menos do que o Cristaldo, só que ele teve mais efetividade. Ele teve 2 lances perigosos, ele participou ativamente em alguns lances importantes onde poderia ter saído gol, né? E o Diego Costa, pra mim, nota 9, pra mim foi o melhor em campo. Eu tava olhando, os veículos de imprensa estão dando o Marquezinho como melhor em campo, e é justo, acho que pra mim o Marquezinho foi o segundo melhor em campo. É que pra mim, assim, gente, primeiro lugar, o jogo foi 1-0, gol do Diego Costa. Isso já é motivo suficiente. Mas além disso, primeiro tempo, quando o Grêmio criou muitas chances, ele deitou. Jogou muito, muita assistência, domínio de bola, bate em gol, chuta com os 2 pés. E no segundo tempo, onde o Grêmio estava pressionado, ele lá do ataque ajudou muito na marcação da saída de jogo e segurou a bola sempre que precisou. Ele tem habilidade, tem força física, foi um touro jogando. Pra mim,
foi o jogador que, pra mim, foi o melhor em campo. É claro que o Marquezinho teve encostado nele. O Marquezinho seria tipo assim um 8,5 e ele um 9, mais ou menos assim as notas, mas eu não dou nota quebrada, tá? E não vou dar, não gosto desse esquema de nota quebrada. Então, pra mim, as notas redondas, então, pra mim, se fosse fazer um ranking, seria o Diego Costa em primeiro, o Marquezinho em segundo e o Kahneman em terceiro. Tá certo, gente? Classificados aí. Assim como eu falei no vídeo contra o The Strongest, eu falei que o Grêmio ia se classificar. Agora eu digo, o Grêmio vai passar em primeiro, vai ganhar dos Estudiantes, vai passar em primeiro. E aí vai pegar o Peñarol na próxima fase. Se a gente, digamos assim, não ganhar, vai ganhar. No sábado contra. Pô, jogando em Curitiba, a torcida a nosso favor. É capaz dos Estudiantes mandar time B pra cá, né? Porque não vai estar disputando nada. A gente vai ganhar. Mas assim, se pegasse o Fluminense, se passasse em segundo lugar, pegasse o Fluminense, a gente ganha o Fluminense também. Ganha lá no Maracanã, não tem problema nenhum. A gente vai lá, ganha lá no Maracanã, ganha em Curitiba, sem problema nenhum. Aqui é assim. Aqui é assim. Mas nós vamos ganhar e vamos pegar o Peñarol. É melhor pegar o Peñarol porque vai que os times grandes vão tropeçar. Esse que é bom de pegar os times assim, entre aspas, mais assim, né? Mais fáceis, entre aspas, agora, porque os grandes podem ir tropeçando ao longo do caminho, né? De repente o time um pouco menor faz uma estratégia específica para um jogo, passa. Não quer dizer que contra nós funcionaria a estratégia. Então, enfim. Mas é isso, gente. Estamos classificados. Grande partida. E quero saber a avaliação de vocês. A gente se fala. Não esqueça de dar o like aqui, curtir esse vídeo. A gente se fala aí. Dá-lhe Grêmio.